Numa noite sem lua, na singela fazenda dos Oliveira, o silêncio era cortado pelos zumbidos imaginários que se espalhavam entre o feno e as velhas madeiras da casa. O casal Dona Rosa e seu João vivia ali há décadas, sempre cercados por um ar de tranquilidade que agora soava quase sinistro. Era como se o vento já soubesse o que estava por vir. Certa manhã, ao romper do dia, surgiu no terreiro uma menina misteriosa. Ninguém sabia de onde tinha vindo. Seus cabelos trançados de forma cuidadosa contrastavam com a expressão distante e pálida em seu rosto. Ela carregava um balaio na cabeça, diferente de tudo que aqueles moradores já haviam visto. Ao perguntarem seu nome, ela só murmurou Marina, e nada mais. Marina parecia alheia ao mundo ao seu redor, como se o cheiro do café recém-coado e o chiado da lenha queimar na cozinha não tivessem consequência alguma. Foi Dona Rosa quem primeiro notou que alguma coisa estava errada. As noites seguintes à chegada de Marina foram de insônia e inquietação. O casal começou a ouvir sons estranhos durante a madrugada que pareciam vir do balaio que a menina nunca deixava de lado. Os grilos que antes cantavam incessantemente silenciaram. Seu João, por mais cético que fosse, começou a acreditar que a menina trazia consigo uma espécie de maldição, como se cada fibra daquele balaio contivesse um segredo escuro e antigo. Na vizinhança, as histórias de assombrações começaram a ganhar força. Os moradores passaram a evitar a fazenda dos Oliveira, temendo aquilo que não conseguiam compreender. Os animais adoeciam sem explicação, e a terra parecia estar morrendo aos poucos. A menina, por si só, nada fazia, a não ser observar o mundo com seus olhos grandes. Em uma tentativa desesperada, seu João decidiu confrontar Marina, exigindo saber o que havia dentro do balaio. A menina, ao ser questionada com firmeza, apenas sorriu de maneira perturbadora e sussurrou: "O que está dentro não deve ser visto." Afinal, entenderam que a presença de Marina não era o que temiam, mas sim o que ela carregava como a morte silenciosa. Naquela noite, o casal decidiu abandoná-la junto à antiga fazenda, deixando para trás seus sonhos, esperança e coragem. Tudo começou em 1997, numa região chamada Vale do Jequitinhonha, mais precisamente num povoado chamado Ribeirão do Mato Seco, um lugar tão pequeno que nem placa tem. A estrada de terra acaba antes da última curva, e dali em diante, é só mato fechado, barranco e silêncio. Lá no alto do morro ficava a fazenda da família Moreira, um casarão de madeira escura, chão batido, portas que rangiam como gente chorando, e uma varanda com vista para nada. O caseiro, seu Evaristo, foi quem encontrou a menina. Era madrugada, ele tinha levantado para ver o gado, quando viu uma coisa parada bem no terreiro. Achou que fosse um tronco ou um saco de milho esquecido, mas não, era uma criança, sentada de cabeça baixa, e na cabeça, um balaio. Ele chamou, jogou pedra, gritou. Nada, a menina não se mexia. O que ali começou se tornou uma lenda entre os moradores do Ribeirão do Mato Seco. Diziam que a menina era um espírito, um fantasma dos tempos antigos que vagava pela fazenda em busca de repouso. Seu Evaristo, homem de coração bom, não acreditava em tais histórias. Ele levou a menina para dentro de casa, tirou o balaio de sua cabeça e viu que ela tinha olhos enormes. A esposa de seu Evaristo, Dona Lourdes, cuidou da menina como se fosse sua. Alimentou-a, deu-lhe roupas limpas, penteou seu cabelo trançado. A menina, entretanto, nunca disse uma palavra. Olhava pela janela com seus olhos enormes, como quem observava segredos escondidos por entre as árvores. Ao longo das semanas, a menina finalmente começou a sorrir, um sorriso tímido, mas que trouxe alegria a Dona Lourdes e a seu Evaristo. Eles decidiram adotá-la, mesmo sem saber seu nome, sua história, seu passado. E assim, no silêncio do Vale do Jequitinhonha, a menina do balaio tornou-se parte da família. A fazenda da família Moreira recebeu um novo membro, que carregava dentro de si o mistério das manhãs cinzentas e dos ventos que nunca cessam. Dona Zilá era uma mulher marcante, das que se faz lembrar por onde passa.
A dona da fazenda, viúva, carregava em seu coração a força e a crença nas promessas antigas, daquelas que a gente vê acender velas para tudo e plantar espada de São Jorge nas encruzilhadas da lavoura. Um dia, numa dessas manhãs de sol forte, onde o céu da fazenda parecia se estender até o infinito, apareceu uma menina do nada. Estava ali, no meio do terreiro, uma figura frágil em meio ao pó do caminho. Ao ver a menina, Dona Zilá não hesitou. Com o instinto que só as mulheres de fibra possuem, mandou a menina entrar. A estas alturas, sua resposta ao enigma que se apresentava era simples e direta: Deus mandou, a gente recebe. Com estas palavras, foi ordenado que a criança recebesse banho, comida e cama. Parecia ser a atitude correta, mas a menina, com seus olhos eternamente abertos, apresentou peculiaridades que intrigariam até mesmo os mais céticos. Os grandes olhos da menina não piscavam nunca. A pele dela permanecia fria, contrastando com o calor abrasador do verão que assolava a região naquele período. Além disso, ela não emitia qualquer som, era incapaz de chorar ou sorrir, sentimentos arraigados em qualquer criança. Apenas se mantinha ali, sentada à beirada da cama fixamente com um balaio na cabeça balançando devagar, como se estivesse absorvida por uma música que ninguém mais conseguia ouvir. Dona Zilá, observando a menina diariamente, viu-se envolta no mistério do qual já não podia se separar. Todos na fazenda sabiam da presença incomum, mas ninguém poderia realmente entender o que se passava nos pensamentos daquela criança. O tempo foi passando, e as atividades do cotidiano da fazenda seguiam seu ritmo habitual, enquanto a menina permanecia sempre na mesma posição, como uma estátua viva inserida em seu próprio universo. Era uma história quase mágica, onde a lógica se perdia e os sentimentos contraditórios se misturavam à rotina. Dona Zilá nunca mais separou a presença mística daquela criança do seu dia a dia. E assim todos aprenderam a conviver com o mistério que ela trazia, um lembrete constante de que não tudo precisa ser entendido, mas sim aceito. Era um tempo diferente na fazenda da família Moreira. A tranquilidade do campo havia sido rompida por acontecimentos estranhos, adentrando os dias e as noites com uma sensação de inquietação que não se dissipava. Tudo começou quando os mais atentos perceberam que os animais estavam se comportando de forma incomum. As vacas começaram a ficar agitadas durante a madrugada, levantando e mugindo sem motivo aparente. Os cavalos se empacavam perto do celeiro, relutantes em se aproximar, como se pressentissem algo ameaçador. Os cachorros, geralmente guardiões noturnos tranquilos, uivavam para o escuro, e seus pelos se arrepiavam como se estivessem diante de um perigo invisível. Naquela fazenda vivia Dona Celina, a antiga cozinheira. Sabia como pouco sobre os sinais que a natureza dava, embora usasse mais da intuição do que de explicação científica. Tem algo de errado por aqui, dizia com olhos desconfiados e sem medir palavras. O leite azeda sem eu nem perceber e o arroz, mesmo em fogo baixo, queima que nem brasa. Tudo parece fora do normal. Era no passar pelo quarto da menina, a pequena Rosa, que Dona Celina sentia um cheiro que não sabia explicar. Era um misto de doce e podre, como se a fragrância de flores murchas se fundisse com o odor de carne morta. Sua expressão ficava grave sempre que mencionava isso, e embora tentasse desviar o assunto, era impossível ignorar a sensação perturbadora que aquilo causava. A princípio, as pessoas do local mantinham o silêncio sobre o que viam e sentiam, talvez por receio de serem ridicularizadas ou por medo do que as palavras poderiam conjurar. Mas os olhares entre os moradores da fazenda começaram a pesar, carregando a preocupação não dita. As rezas clandestinas e fervorosas começaram a aumentar, como o único abrigo de esperança frente ao que não compreendiam. A atmosfera na fazenda estava diferente e uma sombra parecia pairar sobre todos, esperando que algo desvelasse o mistério que assolava os dias e as noites de quem ali vivia. Quando Dona Celina foi encontrada morta no galinheiro, a pequena cidade acordou em estado de choque.
Conhecida por sua personalidade forte e hábitos excêntricos, Celina era uma figura que dividia opiniões. Alguns a amavam, outros a evitavam. O mistério em torno da sua morte só alimentou os rumores e fofocas entre os moradores. A cena do crime era estranha, para dizer o mínimo. O corpo da senhora estava imóvel no chão de terra batida, de barriga para cima, como se tivesse caído repentinamente. Seus olhos estavam vidrados e a boca escancarada, congelada num possível grito de pavor. Ao redor de seu corpo, pedaços de palha dispostos em um círculo quase perfeito, como se tivessem sido colocados ali intencionalmente. Pequenas pegadas rodeavam o círculo, mas terminavam abruptamente, como se o dono dos sapatos tivesse simplesmente desaparecido. O delegado, um homem pragmático e de poucas palavras, observou a cena por um breve tempo antes de se retirar sem muito alarde. Seu veredito: pode ter sido um infarto. No entanto, os moradores não estavam convencidos. O boato se espalhou rapidamente. Dona Celina não parecia ter morrido de causas naturais. Havia uma marca distinta em seu pescoço, algo que um infarto não poderia explicar. Os mais supersticiosos começaram a tecer histórias sobre maldições e rituais. A última semana havia sido marcada por eventos estranhos: galinhas sumidas, o ar levemente mais frio do que o esperado para a época, e sombras que pareciam se mover por conta própria na noite escura. Assim, a morte de Dona Celina tornou-se mais do que um episódio sombrio, transformou-se em um caso que dividia a cidade entre aqueles que preferiam as explicações racionais e os que acreditavam no sobrenatural. A história da cidadezinha começa a tomar um rumo assustador quando, em uma manhã cinza e enevoada, Zequinha, um menino de 12 anos, desaparece enquanto buscava lenha no pasto. A cidade inteira ficou em polvorosa. Zequinha era conhecido por sua voz alegre, sempre cantarolando canções de roda antigas. A sua mãe, desesperada, conta que as últimas palavras que ouviu do filho foram justamente uma dessas cantigas, entoadas de maneira despreocupada. Porém, o que se seguiu foi um silêncio perturbador. Uma equipe de busca foi organizada e, ao final de horas de procura, encontraram apenas a camisa do menino, pendurada num galho seco, como se tivesse sido deixada ali propositalmente. O clima de mistério se intensificou quando encontraram também um balaio de vime, que Zequinha sempre levava consigo. Porém, havia algo estranho sobre aquele balaio. A irmãzinha de Zequinha tinha o costume de deixar seu próprio balaio ao pé da cama, mas, durante as buscas, descobriram que o balaio da menina ainda estava lá, em seu quarto. Ninguém conseguia explicar de onde surgira aquele segundo balaio. O incidente fez com que a cidade inteira se questionasse sobre as estranhas coincidências. Os mais velhos lembravam de histórias e lendas sobre objetos que se duplicavam como avisos de algo sobrenatural prestes a acontecer. Os dias que se seguiram foram envoltos em medo e especulação. As crianças não saíam mais sem a companhia de um adulto, e as conversas nas praças giravam sempre em torno do tema do desaparecimento e das crenças antigas. Ninguém mais teve coragem de explorar o pasto sozinho, como Zequinha havia feito. Todos carregavam consigo uma sensação de que algo inominável espreitava nas sombras, aguardando o próximo a desafiar sua tranquilidade. Assim, a cidade, antes pacata e despreocupada, passou a viver sob o espectro do desconhecido, tentando decifrar o mistério que lhes fora imposto. E aquele segundo balaio, objeto comum de todos os dias, agora parecia carregar o peso do terror que assolava a pequena comunidade. A história da cidadezinha começa a tomar um rumo assustador quando, em uma manhã cinza e enevoada, Zequinha, um menino de 12 anos, desaparece enquanto buscava lenha no pasto. A cidade inteira ficou em polvorosa. Zequinha era conhecido por sua voz alegre, sempre cantarolando canções de roda antigas. A sua mãe, desesperada, conta que as últimas palavras que ouviu do filho foram justamente uma dessas cantigas, entoadas de maneira despreocupada. Porém, o que se seguiu foi um silêncio perturbador.
Uma equipe de busca foi organizada e, ao final de horas de procura, encontraram apenas a camisa do menino, pendurada num galho seco, como se tivesse sido deixada ali propositalmente. O clima de mistério se intensificou quando encontraram também um balaio de vime, que Zequinha sempre levava consigo. Porém, havia algo estranho sobre aquele balaio. A irmãzinha de Zequinha tinha o costume de deixar seu próprio balaio ao pé da cama, mas, durante as buscas, descobriram que o balaio da menina ainda estava lá, em seu quarto. Ninguém conseguia explicar de onde surgira aquele segundo balaio. O incidente fez com que a cidade inteira se questionasse sobre as estranhas coincidências. Os mais velhos lembravam de histórias e lendas sobre objetos que se duplicavam como avisos de algo sobrenatural prestes a acontecer. Os dias que se seguiram foram envoltos em medo e especulação. As crianças não saíam mais sem a companhia de um adulto, e as conversas nas praças giravam sempre em torno do tema do desaparecimento e das crenças antigas. Ninguém mais teve coragem de explorar o pasto sozinho, como Zequinha havia feito. Todos carregavam consigo uma sensação de que algo inominável espreitava nas sombras, aguardando o próximo a desafiar sua tranquilidade. Assim a cidade, antes pacata e despreocupada, passou a viver sob o espectro do desconhecido, tentando decifrar o mistério que lhes fora imposto. E aquele segundo balaio, objeto comum de todos os dias, agora parecia carregar o peso do terror que assolava a pequena comunidade. As noites ficaram pesadas. As pessoas na vila começaram a compartilhar uma experiência inquietante. Quase todas sonhavam com a mesma criança andando por entre o milharal, carregando um balaio equilibrado na cabeça, murmurando palavras numa língua estranha e desconhecida. O sonho repetido e persistente afetava o estado mental coletivo. Pior ainda, ao acordarem, os moradores encontravam palha espalhada perto de suas janelas, como evidências de que alguém, ou algo, havia se movido furtivamente durante a noite. A comunidade estava em alerta, tentando resolver o mistério perturbador que envolvia os sonhos. Apesar do medo crescente, alguns tentavam explicar racionalmente o fenômeno, atribuindo-o a estresse ou coincidência. No entanto, a situação mudou drasticamente quando o caseiro, responsável por cuidar da fazenda, abandonou o trabalho, alegando ter visto uma visão ainda mais aterradora. Ele contou que, enquanto fazia sua ronda noturna, avistou a menina do sonho deitada no telhado do celeiro. Ela estava posicionada estranhamente, como uma aranha humana, de barriga para cima, com os braços e pernas estendidos, sustentando o balaio sobre sua cabeça. A visão era tão surreal e amedrontadora que o caseiro ficou paralisado por um instante. Quando finalmente piscou, a figura havia desaparecido, mas o som do grito que ouviu foi ensurdecedor, e ele tinha certeza de que emergia de seu próprio estômago, como se seus intestinos estivessem sendo torcidos por uma força invisível. Após o ocorrido, o caseiro não encontrou coragem para permanecer na fazenda. A história rapidamente se espalhou, intensificando o clima de terror na vila. As pessoas começaram a questionar se a menina era uma manifestação sobrenatural vinda para assombrá-los ou se tinham despertado uma antiga maldição. A cada noite, quando a escuridão tomava conta do céu, o milharal se transformava em um labirinto misterioso, guardando segredos que apenas os sonhos poderiam tentar decifrar. O medo, a dúvida e a realidade se entrelaçavam, deixando a vila numa constante tensão, à espera de respostas que talvez nunca viessem. Dona Zilá sempre foi uma mulher de força e resiliência, criada no interior do Brasil, onde as dificuldades eram superadas com trabalho árduo e muita fé. Era uma figura respeitada na cidade, uma referência para os vizinhos e um porto seguro para suas 4 crianças, especialmente Clóvis, o filho mais velho. Clóvis era um jovem imponente, com olhos brilhantes e sorriso fácil, conhecido por sua habilidade em resolver problemas que ninguém mais conseguia. Seus amigos o admiravam e seus irmãos o idolatravam. Contudo, tudo isso mudou naquela noite fatídica.
Tudo começou quando Clovis trouxe para casa um cesto antigo, encontrado enquanto limpava o porão da casa da avó. Dona Zilá inicialmente não gostou do objeto, dizendo que emanava um ar pesado. Clovis, entretanto, ri da superstição de sua mãe e colocou o balaio no cantinho do quarto. Com o tempo, notou-se que uma presença estranha ocupava aquele espaço. Certa noite, o silêncio foi quebrado pelo som de passos e sussurros no quarto de Clovis. Ele, aterrorizado, tentou se livrar do balaio. Armou uma fogueira no quintal e, enquanto todos dormiam, jogou aquele objeto para ser consumido pelas chamas. Para seu espanto, o fogo se recusou a tocar o balaio, como se algo além da lógica o protegesse. A partir daquela experiência, Clovis parecia perturbado. Não conversava mais com a família, apenas se trancava no quarto. A única forma de comunicação ocorreu através de inscrições nas paredes feitas com carvão. Suas mãos, em momentos mais desesperados, recorriam ao próprio sangue para expressar seu desespero. 3 dias depois, o destino de Clovis foi selado. Ele foi encontrado pendurado na figueira do quintal com o cinto da tropa. A comunidade ficou abalada com a tragédia. Dona Zilá, por mais que buscasse resiliência em sua fé, não conseguia superar a perda traumática do filho querido. Dona Zilá vivia em um pequeno vilarejo e era conhecida por sua bondade e pelo sorriso sempre presente. No entanto, certa noite, algo mudou drasticamente. Ela ficou transtornada, começou a falar sozinha e a andar pelo terreiro de madrugada, vestida de branco, pedindo perdão. As pessoas diziam que ela repetia palavras desconexas, mencionando uma promessa feita quando era moça. Na sua juventude, essa promessa envolvia um filho que jamais nasceu, e agora, alguém ou algo estava cobrando a dívida. Os empregados de sua casa, assustados com o comportamento de Dona Zilá, decidiram ir embora. Aos poucos, os vizinhos também pararam de visitar. A casa, que sempre foi um ponto de encontro na comunidade, ficou silenciosa e vazia. A única figura constante ao lado de Dona Zilá era uma menina misteriosa. Sempre sentada, ela segurava um balaio, mas nunca falava nem deixava a propriedade. Os mais curiosos tentavam descobrir quem era a menina, mas Dona Zilá nunca oferecia explicações. Conforme as semanas passavam, a condição de Dona Zilá parecia piorar. Ela se tornava mais reclusa e, à noite, podia-se ouvir seus murmúrios perdidos pelo terreiro. Mas a menina continuava ali, sempre vigilante, com seu olhar fixo no horizonte. Em uma madrugada, um dos vizinhos decidiu espiar pelo portão para ver o que realmente acontecia à noite. Observou Dona Zilá falando com a menina, confessando seus medos e angústias. A menina, com um tom calmo, respondeu que a promessa tinha sido cumprida e que agora a paz poderia voltar. Na manhã seguinte, algo havia mudado. Dona Zilá surgiu no portão com os olhos serenos, convidando os vizinhos para um café. Ela não explicou o ocorrido, apenas sorriu gentilmente, agradecendo por estarem ali. A menina já não estava mais lá, e o balaio foi deixado encostado na varanda, vazio. Um dia sumiu. Assim, do nada. Nem porta aberta, nem janela arrombada. Só o quarto vazio. E o balaio intacto no mesmo lugar. Desde então, ninguém mora mais naquela fazenda. Mas tem quem vá lá de vez em quando, para filmar, para zombar, para provar que não tem medo. Um desses foi um youtuber de Belo Horizonte, que sumiu em 2012. O último vídeo dele mostra ele entrando na casa e escutando uma risada fina. Depois, tudo preto. Até hoje, a câmera nunca foi encontrada. Mas o áudio vazou. Um sussurro: eu nunca fui embora. Dizem que o balaio ainda tá lá, dentro do quarto trancado. Que às vezes se mexe sozinho. Que quem chega perto começa a ouvir uma cantiga. E que se você tirar a tampa, vê olhos debaixo da palha.
olhos que nunca piscam. E agora você? Acha que isso tudo é só história? Só um caos de roça? Tem certeza que está sozinho aí onde tá? Porque essas coisas gostam do escuro e de gente que escuta até o fim.